Quero apresentar a você 4 maneiras especiais de como as línguas se manifestam. 4 maneiras, porque o dom de falar em outras línguas foi dado ao ser humano, veio através do Espírito Santo quando ele foi enviado, para que o ser humano, o crente, aquele que é nascido de novo, pudesse então usar essas línguas para se edificar, para aumentar, para acrescentar a sua fé. Na medida em que esta pessoa orasse em novas línguas, que é um dom, né? O batismo com o Espírito Santo é uma coisa. O dom de falar em outras línguas está registrado na palavra em 1 Coríntios capítulo 12. Então você ora em línguas manifestando já que você é batizada no Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que são 4 formas de como ela se manifesta, de como eu posso usar a oração em línguas ou posso ser usado com a oração em línguas. Primeiro, eu tenho a oração em línguas, primeiro, para me edificar no Espírito Santo, ou seja, eu edifico o meu espírito mediante a oração em línguas. Quando eu oro em língua desconhecida, a Bíblia fala que quem ora em língua desconhecida não ora aos homens, a pessoas, visto que ninguém entende. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Então, eu não oro para pessoas, porque estas pessoas não vão entender aquilo que eu estou orando. Eu oro a Deus, conforme diz o versículo de número 2 de 1 Coríntios capítulo 14. Mas a Bíblia fala no versículo 4 que quando eu oro em língua desconhecida ou língua estranha, eu edifico a mim mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 14, querendo organizar o culto, ele diz ali que na medida em que eu estou orando no Espírito Santo, eu estou me edificando. Ele diz no versículo 5, você deve continuar orando publicamente, ou seja, para que outras pessoas estejam ouvindo aquela oração em línguas quando houver intérprete dessas línguas, no versículo 5. Por quê? Porque ele sabe que a oração em línguas, ele expressou ali que a oração em línguas tem uma finalidade. Se você olhar o versículo 7, a Bíblia fala ali que os dons são dados para um fim proveitoso, ou para aquilo que é útil, para uma finalidade. Então eu preciso ter entendimento. Paulo disse, escolhei com zelo os melhores dons. E no versículo 1 ele disse, irmãos, não sejais ignorantes com relação aos dons. Então eu preciso ter esse entendimento, essa sabedoria para saber e para escolher com entendimento e também para saber a efetividade de cada dom e usá-lo para aquilo que ele está proposto para ser usado. Então, quando eu olho para a oração em línguas, estas 4 formas. Primeiro, a oração em línguas para edificação. Então, eu oro no Espírito Santo para me edificar. Lá em Judas 20 está dizendo, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O fundamento da oração em línguas é edificar o meu espírito. Na medida em que eu oro no Espírito, eu estou edificando a minha fé, eu estou construindo o outro pilar da oração em línguas, que é a forma de como ela se manifesta, está em Romanos capítulo 8 e versículo 26, quando diz: mas o mesmo Espírito intercede por vós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo que o mesmo Espírito assiste nas vossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele vem para ser o nosso interlocutor, para orar por nós. Na medida em que nós oramos, na medida que nós manifestamos as línguas, o Espírito Santo, o nosso Espírito, se ocupa da oração no Espírito Santo para orar uma verdade desconhecida ou um mistério que está oculto, ou mesmo para me ajudar na minha fraqueza, me assistir. Ele foi enviado como o Paráclito, como o Consolador, para assistir nas minhas fraquezas, para me ajudar naquilo que eu não posso ser ajudado por pessoas, pela igreja, por mim mesmo, pela minha racionalidade. Então, o mesmo Espírito, ele vai interceder por mim, ajudando nas minhas fraquezas. Então, primeiro, eu tenho a oração de 1 Coríntios capítulo 14, versos 4, para a minha própria edificação. Em segundo lugar, eu tenho a oração no Espírito Santo,
com gemidos inexprimíveis, profundos gemidos intercessórios no Espírito, onde o Espírito Santo se ocupa dessa oração e vai ao Pai quando eu oro, e Ele ora o perfeito plano da sua vontade para a minha vida. Se você prestar bem atenção, você vai estar absorvendo duplamente, primeiro quando se edifica orando no Espírito Santo, e outra, quando você ora com profundos gemidos inexprimíveis, você ora a linguagem do Espírito Santo e Ele próprio, o Espírito Santo, vai a Deus e conserta a sua oração e traz verdades reveladas, e você entra no mais profundo do coração de Deus, trazendo para si os mistérios e sendo eles próprios revelados para você. Terceira significação e a terceira forma de manifestação do Espírito Santo é aquela forma quando ele se manifesta tendo como parte obrigatória o direito de ser interpretado, ou seja, línguas para interpretação. Então, a terceira manifestação é línguas para interpretação. Quando eu capturo no meu espírito a interpretação daquelas línguas, que pode ser para a minha edificação pessoal e que também pode ser para a edificação da igreja de modo geral. Então, nós temos primeiro línguas para edificação no Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 14 e versos 4. Nós temos em segundo lugar, línguas com profundos gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, versículo 26. Línguas para interpretação, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Deus dá o dom, a manifestação e o direito ainda para que nós escolhamos a forma de como ele vai se manifestar. Quero dizer para você, em nome de Jesus, aproveite ao máximo o Espírito Santo. E a quarta manifestação, que julgo também importante, é aquela manifestação para a conversão dos incrédulos. Quando a palavra diz ali em Atos dos Apóstolos que foram vistas línguas repartidas como de fogo e foi repartida a cada um, e todos ouviam em sua própria linguagem, numa tradução personalizada, cada qual ouvia na própria língua materna. Esse foi o quarto milagre, a quarta forma de como as línguas se manifestam. Primeiro, ela se manifesta para a edificação do nosso espírito. Segundo, ela se manifesta com gemidos intercessórios no espírito, com gemidos profundos, onde penetra o coração de Deus, onde traz verdades reveladas para o nosso coração, para o nosso espírito, trazendo edificação. Terceiro, línguas que são para interpretação. Então, são línguas que são para interpretação, que não necessariamente eu seja obrigado a interpretá-las, mas o mesmo Espírito, através de um outro dom, que é o dom de interpretação de línguas, então ele se manifesta na minha vida, edificando a mim mesmo, como podendo edificar a igreja de modo geral. Quarta manifestação, aquela que se deu em Atos, quando muitas pessoas que ouviam línguas entendiam na sua linguagem materna. Esse é o grande milagre, mesmo que uma pessoa seja de língua japonesa, alemã, enfim, de qualquer nacionalidade, eles ouviam cada qual na sua própria língua materna de origem. Isso não é importante? É isso. Então é essa palavra, 4 manifestações das línguas, em o nome de Jesus. Sirva-se com esta palavra e edifique-se. Ouça ela quantas vezes você puder e quiser. Deus abençoe a sua vida.